Hoje, Mulher.com recebe com muito carinho Josi Dantas, nutricionista, trazendo para nós os melhores e piores alimentos epigenéticos do mundo. Ixi, olha só. E a frase que marca para nós hoje: envelhecer é inevitável. A gente não consegue evitar, né? Ah, mas a partir de hoje eu não faço mais aniversário. Não adianta nada, vai continuar envelhecendo do mesmo jeito. Mas adoecer não é inevitável, pelo contrário, é possível. E a profissional que está conosco hoje, ela é especialista em nutrigenética, nutricionista com mais de 10 anos de experiência, pós-graduada em nutrigenética e nutrigenética na prática clínica. Atuou em hospitais, clínicas, consultórios, enfim, criadora do método exclusivo. Como se fala esse SEQ 4S? SEC 4S. Ah, fala SEC. Não é uma sigla. É uma sigla. SEC mas 4S. Assim, falar as só letras. Emagrece quem quer. Ah, meu Deus. Por isso que é uma sigla. Só emagrece quem quer. Por isso que é SEQ. Depois ela vai explicar isso para nós direitinho. Também a Saúde Começa na Cozinha. Tem a sua autoria, um livro, junto com o Dr. Bactéria. E referência, nutrição funcional, terapias integrativas, transformando vidas com informação acessível. E é disso que a gente vai abusar de você hoje, todo o seu conhecimento, todas as suas expertises, todas as suas experiências. E a gente gostaria muito de entender, porque aqui no termo fala alimentos epigenéticos. Que alimentos são esses? A epigenética, nós vamos entender e vamos falar, para você aí de casa. Eu estou muito honrada de estar aqui falando para a sua audiência, e conhecer essa apresentadora fantástica, Maria Rita. Estou muito honrada e muito feliz de estar aqui. Então, a genética, a gente vai entender que quem manda na nossa biologia não é mais a nossa genética, e sim a epigenética, Então, a genética é o que a gente herda, a epigenética é o que a gente escolhe viver todos os dias. É sobre isso que nós vamos falar. Então, quando fala dos alimentos epigenéticos, são os alimentos que estão à nossa frente, mas que nós escolhemos. Seria isso? Exatamente. A epigenética, ela nos mostra como o nosso estilo de vida, eles podem expressar os nossos genes ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, não é porque eu tenho uma herança genética, por exemplo, minha família toda tem problemas cardiovasculares, que eu sou predestinada a ter problemas cardiovasculares ou morrer de infarto, por exemplo. Então, é isso que a epigenética nos mostra. E os alimentos epigenéticos, eles podem ser alimentos do bem, como eu chamo, os alimentos epigenéticos do bem, ou os alimentos epigenéticos do mal. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm o poder de silenciar o gene ou ativar esses genes. Por exemplo... Ia falar que como isso acontece na prática? Isso. Exemplo, se eu como um brócolis, que eu gosto muito de dar o exemplo do brócolis, por quê? Porque o brócolis, ele é um alimento que ele ativa gene de proteção, ele é antioxidante e ele ativa genes do câncer, por exemplo. Tanto o câncer de fígado quanto o câncer de mama. E, então, ele é um alimento epigenético do bem. Ele vai lá, é como um interruptorzinho. Quando eu uso o brócolis, eu estou mandando um comando para o meu gene. Então, o nosso alimento, ele conversa com nossos genes. É muito mais além daquela nutrição que a gente conhecia antes, que era só para nutrir. Hoje não, ela tem uma função a mais que ela vai conversar diretamente. É um diálogo mesmo e não é ficção científica, não é metáfora. É ciência de ponta. Ele conversa. Quando você come o brócolis, ele está dizendo para o seu gene que ele quer que você desinflame. Ele quer dizer para você ativar um gene de proteção, principalmente naquele local que você tem uma predisposição, por exemplo.
eu tenho uma predisposição genética de ter esteatose hepática, de ter câncer de mama. Então, eu faço uso de um alimento epigenético do bem e ele vai ativar aquele gene e vai me proteger. Então, ele vai fazer com que aquele gene nunca se manifeste, aquela doença nunca se manifeste. Da mesma forma, se você tem predisposições genéticas para determinada doença e você vai e come fast foods, açúcares, aí você deixa ele ativado. E ali você pode desenvolver aquilo que ele poderia estar silenciado para o resto da vida. Então, se a pessoa diz assim, eu tenho pressão alta porque minha família tem pressão alta. E ela já se conformou, né? Já determinou para a vida dela. Então, ela não vai chegar e vai dizer assim, o que vai ativar e o que vai silenciar. Ela não quer nem saber porque ela mesma, né, já se determinou que ela vai ter porque a família tem. Hoje, a ciência nos mostra isso, que os nossos hábitos, o nosso estilo de vida pode mudar isso. O exemplo são 2 irmãs gêmeas, por exemplo, né? As duas com a mesma genética. Uma se alimenta de frutas, de vegetais, faz atividade física. A outra não. É açúcares, fast foods, bolo, picolé, chocolates e não faz atividade física. A energia das duas é igual, né? Uma hora uma deixa de ter energia, bom humor, o intestino não vai funcionar mais, vai dormir mal e vai ativar genes do metabolismo, genes da obesidade e aquelas gêmeas idênticas, uma está saudável e a outra ela desenvolveu do estilo de vida. Ela poderia não ter. Por quê? Porque geneticamente... As escolhas alimentares dela não foram boas. Não foi, mas a genética não era. Então, aí foi lá e ativou. Da mesma forma, um exemplo que eu gosto de trazer é filhos de pais adotivos. Não tem a genética nenhuma dos pais, mas aí ele vem para aquele ambiente que os pais não se exercitam, que os pais são obesos, come fast food, e o filho vai nascendo naquele mesmo convívio. Quando você olha, você, nossa, parece muito com você parece com os seus pais. O filhinho está obeso, enfim. Gente, não é sobre estética, é sobre saúde. E eu gosto de trazer uma informação clara para que as pessoas não se aterrorizem muito mais, né? Porque o terrorismo nutricional é o pior deles, né? É verdade. A culpa, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Então, quando você entende qual é a sua genética, qual o alimento que é bom para mim, o autoconhecimento, né? Igual você estava falando aqui. Então, se eu entendo, se eu tenho autoconhecimento, eu vou comer o que é bom para mim, de acordo com os meus genes. E vou parar de julgar o outro que está comendo ou dizer que o alimento é do bem ou do mal, porque nenhum alimento pode ser totalmente do bem, nem totalmente do mal. Então, tem um equilíbrio. Nós temos, por exemplo, um alimento considerado funcional do bem, ele também vai ter alguns antinutrientes que não vão fazer tão bem se aquela pessoa não reagir. Por isso que a genética, ela nos mostra como o alimento vai reagir ao meu genes. E nós somos individuais por isso. E nós queremos ter saúde. Todos nós queremos ter saúde. E todos nós queremos envelhecer bem. Então, nesse start, nesse começo da nossa conversa, você já percebeu que as escolhas desses alimentos epigenéticos, ou seja, essa possibilidade que você tem de você mesmo escolher os seus alimentos e saber quais são bons para você e quais não, vão determinar aí a sua saúde. Adorei a história das gêmeas. Quando ela conta as 2 gêmeas, e ela nos fala uma que faz toda a parte certa e a outra que não está nem aí e come o que gosta, só vai no sabor, não está nem aí com os resultados, eu faço essa pergunta. Você refletiu de qual das 2 gêmeas você tem sido atualmente? A história foi ótima e essa é uma reflexão que nós temos que fazer, Josi, porque muitas vezes a gente é uma gêmea e de repente a gente cai na real e muda para outra mais saudável, começa a melhorar tudo. E o nosso organismo fala, não fala? Nosso organismo fala, a escolha sempre está nas nossas mãos, por isso
o meu livro, A Saúde Começa na Cozinha, é o que eu vou lá no mercado, é o que eu vou comprar, é o que eu vou levar para a minha despensa, é o que eu vou preparar meu alimento. Então, a escolha, ela está sempre nas nossas mãos. É o que eu quero viver daqui para frente, né? Como que eu vou envelhecer? Eu ia falar agora do envelhecimento. Como que o envelhecimento entra de forma saudável? De forma saudável. Você pode, se você observar, né? Sei que algumas imagens mostram, algumas pessoas já viram, exemplo de idosos, uma mulher lá numa cadeira de roda e a outra treinando, né? Ambas com as mesmas idades, e você olha uma diferença gritante, né? Aquela pessoa, uma que vive para passear, para curtir as férias, para correr com os filhos, com os netos, e a outra vive para a próxima consulta, com a pressão arterial alta, por os 20 medicamentos que estão ali. Aquela pessoa, ela não vive, ela vegeta, né? Porque viver não é você estar vivo, é você aproveitar todos os momentos. Verdade. É você levantar sozinho, a autonomia, é você ter músculo para isso, né? E isso você treina, você se alimenta bem. E quando eu falo tudo isso, eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que a alimentação é equilíbrio, tá? Não é terrorismo. O que é isso? Ah, doutora Josi, então não posso mais comer nada de açúcar se o açúcar é um alimento epigenético do mal? Não é isso que eu estou dizendo. O açúcar é inflamatório, sim, mas se você tem uma variante genética para o açúcar, você não deve comer o açúcar. Mas se você não tem essa variante, porque tem metabolismo que vai metabolizar diferente da outra pessoa. Se você comer o excesso do açúcar, mesmo você não tendo a variante, você vai chegar a ficar obesa, cansada, inflamada. Agora, se você tiver um equilíbrio, né? Você vê uma pessoa, duas pessoas, uma tem genética para diabetes, aí ele tira total o açúcar, porque o metabolismo dele reage diferente para aquele determinado alimento. A outra não tem variante genética, mas ela tem excessos de açúcares de fast food. Ela não vai ter diabetes, mas ela vai estar obesa, cansada, inflamada. Mas se essa pessoa ela tiver equilíbrio na alimentação dela, ela nunca vai desenvolver, ela nunca vai parar de comer o açúcar, ou o bolo, ou o fast food, a coisa que ela gosta, mas ela vai ter um equilíbrio da saúde dela. Por quê? Porque ela vai conhecer os alimentos funcionais, ela vai colocar isso, né? Sempre fazendo as trocas, as pequenas trocas, tudo. Uma troca pequena conta. Mas a gente no dia a dia. Contar esse detalhe para vocês no próximo bloco, porque a gente vai entender como a nutrigenômica pode ajudar a personalizar a alimentação de acordo com o DNA de cada pessoa. Meu DNA é um, o seu é outro, então muitas vezes aquilo que eu estou comendo, que eu estou fazendo, não é o ideal para você, mas ela vai nos explicar isso direitinho daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulher.com, batendo papo e aprendendo hoje com a nutricionista, a Josi Dantas. Já falei do currículo dela, tem muita experiência e está passando para nós sobre esses alimentos epigenéticos, ou seja, aquele alimento bom ou ruim, mas que você escolhe e que vai ter resultados na sua saúde. E agora nós vamos falar sobre a nutrigenômica, que ela já deu uma pincelada no bloco anterior, para ajudar a personalizar a alimentação de acordo com o DNA de cada pessoa. Então, uma pessoa, como ela explicou no bloco anterior, que tem já uma definição genética. Ah, todo mundo que tem problema de coração na minha família, eu vou ter também. Ele pode até não ter, se fizer tudo certinho nessas escolhas. E uma pessoa que não tem na genética familiar nada, se faz tudo errado, vai ter problema. Essa escolha vai definir a nossa saúde e até o nosso envelhecimento, que é que a gente estava falando também. Sempre, né? Isso. Até o nosso envelhecimento. A gente é que escolhe como quer envelhecer. Na nutrigenética, a nutrigenética, ela estuda isso, né? O gene, como que o meu gene vai reagir ao meu alimento. Por exemplo, tem pessoas que metabolizam cafeína lentamente. Essas pessoas, elas têm mais predisposição, digamos assim, de ter problemas cardiovasculares com excesso do café.
Tem outras que tomam café à tarde, não sente Para nada. dormir. Eu conheço gente que toma para dormir, não sente nada. Então, se você é um metabolizador lento de cafeína, fique atento aos excessos. Uma xicarazinha, você toma de manhã, você fica com ela na corrente sanguínea ao longo do dia. E se você tomar muito, você pode sim vir a ter riscos cardiovasculares. Olha que eu tenho que ficar atenta. Gente do céu, eu amo café. Aí vem a nutrigenômica, que é através da nutrigenômica ali que a gente vai entender como que a gente vai, né, personalizar, juntamente com a nutrigenética, a alimentação de cada um. Então, aí a gente colhe hábitos alimentares, realmente como que esse alimento vai interferir com o gene do meu paciente. E podemos fazer exames epigenéticos, nutrigenéticos, tem exames, mapeamento genético para saber tudo isso e fazer esse plano alimentar todo personalizado. E você só faz isso uma vez na vida, você vai entender e nunca mais vai adoecer. Em relação à alimentação, nunca mais vai adoecer, porque se eu tenho o meu mapeamento genético, eu sei quais as minhas deficiências, quais os nutrientes que eu preciso, o que vai ativar os meus genes de proteção, o que vai ativar gene de doença. Então, eu só vou adoecer se realmente eu quiser. Mas podemos sim, porque a saúde, né? E falando dela, já linkando aí para ter um envelhecimento saudável, a gente sabe que a nossa saúde é como uma construção, digamos assim, né? Precisa de se manter em 3 pilares. Eu falo da alimentação, que é a base, né? A base de tudo. Daí vem atividade física e falo do gerenciamento do estresse. Então, não adianta eu ter uma boa alimentação, fazer atividade física e não saber gerenciar o meu estresse. Ele não vai adiantar de nada, você vai adquirir todos os problemas que nós acabamos de falar. Os 3 pilares devem estar em equilíbrio. Equilíbrio, por isso que eu falo. Você tem um mapeamento, você foi lá, fez o seu exame e você tem todo o mapeamento. E ali você começa a comer saudável, mas aí chega o momento que a pessoa diz assim, olha, ele comia saudável, ele fazia exercício físico e ele morreu de um câncer. Esses dias a gente teve vários casos aí. E aí a pessoa diz assim, eu não soube gerenciar o meu estresse. E isso é muito difícil hoje, né? Você gerenciar o estresse. Por quê? Por conta da correria do dia a dia. E todos nós passamos por isso. Por isso. Aí o sono fica ruim, cortisol elevado. Aí vem todos os problemas e você acaba que às vezes come muito perfeitamente e não consegue gerenciar o estresse. Então, esses 3 pilares, eles estão aí para você ter um envelhecimento saudável. Você falou de estresse. Uma das coisas que eu vejo que alivia bastante para nós é a descontração. Né? Quando você está com amigos, você ri, você se diverte. Essa diversão traz, esse bom humor, ele traz benefícios para a nossa vida também. Tem uma ligação da alimentação com o humor também? Com certeza. E falando aí da questão de, como que você falou? De sair, de ter uma vida social, né? Você já ouviu falar nos longevos, nas regiões azuis, das pessoas mais longevas do mundo? Se você me perguntar o que eles fazem, eles não fazem nada de extraordinário. Eles vivem na simplicidade, eles não têm celular, eles têm amigos, eles têm rituais, né? Porque os rituais, você levanta, agradece e tem uma alimentação viva, natural e se exercitam. Não vão para as academias, eles andam a pé, eles tem rodas de amigos. Então, essa é a região das pessoas mais longevas do mundo. E é isso que a gente tem que fazer, né? O mais simples possível e estar rodeado de amigos. Daí vem a questão... A alimentação não é também só sobre nutrientes. Se eu sei equilibrar minha alimentação e eu tenho autoconhecimento, se eu estou em uma roda de amigos, em um aniversário, eu vou ser antissocial? Não, porque eu tenho autoconhecimento, eu sei equilibrar minha alimentação e eu posso comer de tudo, mas não tudo. Ou seja, você viu que essas escolhas que fazemos, nós sabemos que as escolhas na nossa vida já definem as consequências, boas ou ruins, nós é que definimos.
né? As nossas escolhas definem as nossas consequências. Isso vale para a alimentação também. E eu quero agora, fechando aqui com a Josi, um alerta, uma mensagem, um incentivo para os nossos telespectadores, para nós fecharmos o nosso tema. Comece fazendo as trocas pequenas. Eu como pão todos os dias. Comece fazendo essa troca, come um outro alimento. Você pode estar trocando o refrigerante por chá verde. E essas trocas pequenas, elas vão reprogramando e vão conversando todos os dias com o seu corpo. Outro exemplo é a detoxificação. Às vezes a pessoa pergunta, se eu fizer uma detoxificação de 2 dias, eu já vou sentir resultado? Com certeza, o impacto você já vai sentir. Assim como você passa 2 dias em um final de semana, metendo o pé na jaca, comendo alimentos inflamatórios, você no outro dia você não consegue levantar da cama, você está cansado. Isso também, quando você volta a fazer 2 dias de alimentação detoxificante, você começa a se sentir bem. E o recado, né, para a gente fechar com chave de ouro o nosso papo, é que você não é refém da sua genética. Você é protagonista da sua epigenética. Então, faça as suas escolhas. E hoje o meu objetivo é isso, vir aqui falar de forma clara para que você tenha outra visão em relação à alimentação. Olha, e tá aí as redes sociais, copie, né? Já coloca aí para você entrar, depois acompanhar aí, DRE Doutora, tá? @doutora Josi Dantas Nutri, e também o contato está à sua disposição com o DDD 011, não consigo ver daqui, 9, mas nós queremos que você acompanhe o trabalho dela e principalmente para que você tenha mais saúde. Tá? Doutora, muito obrigada por estar conosco, Deus abençoe demais, aprendemos muito e só posso desejar a você um bom final de semana e até breve. Muito obrigada, eu que agradeço.